A gente retoma também a CPI da pandemia, que completou na última sexta-feira 45 dias desde o início dos trabalhos, metade do previsto para concluir a rodada de depoimentos. E aí, se os senadores acharem necessário, a comissão pode ser prorrogada por mais 90 dias. A gente vai conversar agora com a Soraya Tronic, a senadora, que é integrante da bancada feminina lá no Senado e vai trazer um pouco também da visão, do olhar dela sobre os trabalhos até agora. Senadora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com a senhora aqui ao vivo neste domingo. Eu gostaria de saber primeiro sobre os depoimentos marcados agora. Aí, tem Marcelo Campelos, por exemplo, que vai poder trazer um panorama, já que é ex-secretário de Saúde do Amazonas, sobre como foi o combate lá, que é um dos principais temas abordados por vocês durante os depoimentos da CPI e os questionamentos. O que vocês esperam desse depoimento? O que vocês esperam alcançar a partir da fala do ex-secretário? Bom dia a vocês da CNN. É um prazer estar aqui. É um prazer também falar com os assinantes nessa manhã de domingo. Eu assinei a CPI, o pedido de abertura de CPI, que investiga realmente o que estados e municípios fizeram com os recursos federais disponibilizados pelo governo para o enfrentamento da pandemia. Então, a presença do secretário de Saúde é extremamente importante para nós, é a primeira vez que nós vamos conseguir realmente adentrar nesta parte, neste objeto determinado da CPI. O que nós esperamos é que sejam esclarecidas a falta de oxigênio, a comunicação, tudo isso que ficou em aberto por enquanto, mas que vitimou muita gente e muitas famílias estão aguardando respostas. Infelizmente, não podemos ter o depoimento do Wilson Lima, o governador do estado, por conta daquela decisão do STF, que considerou inconstitucional, mas que eu achei uma covardia, o governador poderia sim ter ido, e agora o seu secretário vai poder nos dar informações. Senadora, bom dia para você ainda. Não, boa tarde, já 12:03. Vamos falar sobre o STF que manteve a quebra do sigilo de Ernesto Araújo, de Pazuello. Na sua avaliação, isso foi uma derrota para o lado governista? Quais devem ser os próximos passos a partir de agora dessa decisão do STF de manter a quebra de sigilo? Olha, eu entendo que nós não podemos, nesse momento, falar em derrota para um lado, vitória de outro. O que nós estamos preocupados é com a vida dos brasileiros. E eu tenho dito que o governo, quando tira um ministro de uma pasta e coloca outro, é no sentido de querer colocar as coisas nos trilhos, no sentido de consertar possíveis erros do passado e resolver os problemas. Então, eu acredito que o que nós precisamos mesmo é de informações. O presidente da República não consegue ter domínio sobre absolutamente tudo, são 22 pastas, e isso é bem óbvio que quando você coloca a responsabilidade na mão de ministros, na mão de secretários, errar é humano. Então, nós queremos agora descobrir se tivemos erros, de quem foram esses erros, para não cair dentro de uma responsabilidade objetiva o governo federal. Porque se não encontrarmos as pessoas responsáveis pela falta de comunicação ou qualquer outra coisa que haja uma apuração, a responsabilidade pode ser objetiva do governo federal. E aí, por isso, eu acho importante a manutenção, a decisão do STF foi acertada, nesse sentido, sim, porque nós não queremos responsabilidade objetiva, queremos saber realmente quem é responsável por cada ação, omissão, atitude, enfim. Senadora, Leandro Rezende, lá do Rio de Janeiro, quer fazer uma pergunta à senhora. Vai lá, Leandro, bem-vindo. Oi, gente, boa tarde. Senadora, obrigado por estar conversando com a gente aqui nesse domingo. Uma das linhas que a CPI, o G7, da CPI já traçou para tentar investigar é se o governo federal demorou ou não para comprar as vacinas contra a Covid-19. A gente teve o depoimento do Dimas Covas, do Instituto Butantan, do Carlos Murilo, da Pfizer, e eles sinalizaram nesse sentido, de que houve uma demora do governo em adquirir os imunizantes e que vidas poderiam ter sido salvas se o governo federal tivesse agido mais rápido. Queria perguntar para a senhora, dos depoimentos até aqui, como é que a senhora avalia esse ponto específico de uma suposta demora do governo para comprar as vacinas contra o coronavírus? Leandro,
Bom dia. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul ainda é bom dia, uma hora menos. E eu entendo da seguinte forma: como politizou-se muito essa situação, essa pandemia, vocês podem ter certeza que se o governo tivesse se antecipado demais ou adquirido doses logo de início, sem pesquisar, sem aprofundar, ele poderia estar sendo questionado também por ter se antecipado, por não ter pesquisado, por de repente ter colocado em risco a população, justamente porque se politizou essa história. E então sempre nós temos aí uma faca de dois gumes. Eu acredito que poderia estar respondendo neste momento por ter sido afoito, né? Mas eu entendo que, na medida do possível, agora, lógico, né? Há uma escassez grande de vacinas, há uma briga muito grande, tem gente segurando vacinas, eu digo assim, países, né, que já vacinaram, que já estão numa situação mais confortável que a nossa, tanto que se fala agora em doação de 1 bilhão de doses, então, dos países que já estão numa situação melhor. Mas, enfim, eu acredito que, como está tudo muito politizado, nós não podemos ter certeza do que você me perguntou aí. Eu acho que nós teríamos problemas políticos de qualquer forma. O que importa agora é que consigamos vacinar as pessoas num prazo mais rápido possível e para que possamos voltar a uma normalidade. Hoje o Mato Grosso do Sul entra na fase cinza. Nós estamos com 43 cidades nessa situação, praticamente, não é um lockdown verdadeiro, mas é uma situação bem, bem terrível. Nós estamos no ápice, no colapso aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o que eu lhe digo é que nós precisamos de vacinas acima de tudo. Senadora, rapidamente, o nosso tempo está terminando. Eu questionei ao senador da oposição, Rogério Carvalho, sobre os resultados da CPI até agora. Eu gostaria de saber a sua opinião também. O que a CPI trouxe até agora? Ela aponta realmente uma possível omissão ou falta de atenção do governo federal em algumas questões importantes da pandemia ou não? Olha, como nós não conseguimos ainda ter informações e ouvir depoimentos sobre os estados e municípios, porque o ponto aí, o nodal dessa questão da pandemia é a responsabilidade, né? No primeiro pedido do governo federal e do segundo pedido do senador Eduardo Girão, da responsabilidade dos estados e municípios. Nós não ouvimos estados e municípios ainda, não ouvimos esses 9 estados, eu acredito que agora vamos ouvir os secretários de saúde dos 9 estados que estão em operação pela Polícia Federal, primeiramente. Então, não tivemos um meio comparativo, não tivemos uma possibilidade ainda de fazer um cotejo dessas provas. Então, fica difícil. Nós só ouvimos depoimentos relativos a integrantes do governo federal. Então, isso aí dificulta para a gente fazer um comparativo. Senadora Soraya Tronic, senadora integrante da bancada feminina do Senado, obrigada pela sua participação aqui na CNN. Eu que agradeço, disponham sempre. Muito obrigada, bom final de semana para todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil, né? Bom, boa sorte. Que nós queremos. Boa sorte para vocês nas próximas semanas.